Olá a todos, eu vim fazer essa live hoje com o tema Reino de Deus, Reino dos Céus. Quem serão os escolhidos? A live sobre família, financeiro, cônjuge de namoro, emoções psicológico, está marcada a data para o dia 2 de fevereiro, nessa próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Todos estão convidados. Então, essa foi uma live que eu não marquei data, que eu já estava querendo falar sobre esse assunto há mais tempo. E como base na leitura bíblica, eu quero trazer a passagem de Mateus 22, de 1 a 14, que é aquela parábola de Jesus do banquete de casamento e o traje de festa. É uma parábola que me chamava muita atenção há um tempo atrás e eu ficava refletindo sobre quais são as pessoas que serão aceitas no reino dos céus e que é algo para a gente refletir, porque a mensagem de Jesus é clara, mas nós precisamos trazer para os nossos tempos atuais, porque ele falou para aquelas pessoas há mais ou menos 2000 anos atrás. Algumas coisas podem ter a ver, mas eu quero trazer uma visão de que eu vejo que algumas coisas podem ser diferentes daquilo que as pessoas colocam como julgamento de quem está na igreja. Por exemplo, naquela parte em que diz que os convidados foram chamados para a festa e eles não aceitaram, cada um deu uma desculpa. Então, eu vou só contextualizar, mas calma, eu não vejo que é exatamente nos dias de hoje. Por exemplo, quem olhar essa parábola pode pensar, todos que estão na igreja não serão aceitos no reino dos céus. Eu não vejo dessa forma. Então, contextualizando, aquelas pessoas que foram convidados, eles estavam se referindo, Jesus estava se referindo aos mestres da lei, aos fariseus, que eles faziam algo, eles falavam algo para as pessoas e faziam outra coisa. Eles queriam que as pessoas seguissem uma lei para agradar a Deus, a honrar a Deus, mas que no fundo eles tinham um coração de pedra. Nos tempos atuais, hoje, pode ser que tenha alguém na igreja que não ame de verdade as pessoas com um amor puro, como Jesus que acolhia a todos. Mas eu vejo as pessoas na igreja agindo bem, tratando bem. E não é uma questão de dar um sorriso e pronto. Quando você tem a prática de ir num lugar, de ter aquela fluência, você vai percebendo as pessoas. Então, o tempo, ele diz, e isso eu falo, e aquilo que a gente pode pensar, as pessoas que estão fora da igreja, todas elas serão salvas? Então, quando as pessoas pegam essa parábola, interpretam para os tempos atuais, às vezes as pessoas fazem o inverso, pensando que porque aqueles convidados não foram aceitos no reino dos céus, como se todas as pessoas da igreja não serão aceitas, e como se todas as pessoas fora da igreja serão aceitas. Então, eu acho que isso é uma visão muito rasa e que pode ser que ninguém pense dessa forma, mas eu vejo que as pessoas, às vezes elas falam assim, não, eu busco fora da igreja. Mas essa parábola, ela diz muito, porque os que estavam fora foram, a casa ficou cheia, mas tinha um que não estava com traje de festa. O que significa traje de festa?
estar no estado de graça, fazer o bem, a caridade, ter um coração generoso, bom, atencioso com o outro, ou seja, não rancoroso. Então, às vezes as pessoas estão fora da igreja e ficam assim, não, que a pessoa não me trata bem, fica com o coração rancoroso. E às vezes é na igreja que você vai ser curado, que você vai ser acolhido por Deus. E naquele seu percurso de estar na igreja, você pode inclusive ajudar as pessoas que estão ali. Então, isso de você ficar longe, assim, a pessoa age mal. Às vezes você teve uma experiência que não foi boa, mas às vezes em outro lugar você é chamado por Deus para ir, para estar ali com os irmãos, e você vai se sentir melhor. E a gente não vai se sentir bem na vida fora da igreja também. Tem situações fora da igreja que você não vai sentir bem, ou seja, sempre vai ter alguma coisa que você vai se incomodar, dentro ou fora da igreja. Mas o bom é que na igreja você pode ter algo que te incomode nas pessoas, mas Deus, Ele vai te acolher, vai te ajudar a ir em frente. Então pensa uma coisa, às vezes você está ali, fora da igreja, nesse grupo eu estou incluído, nesse outro grupo aqui eu me sinto incluído, eu faço parte, eu tenho a ver com essas pessoas, nesse outro grupo também. Aí, a pessoa te passa a perna, não te trata bem, e aí você fica como? E ali na igreja, as pessoas estão buscando o bem. Então, se você persevera ali na igreja, às vezes a pessoa no primeiro momento pode ficar mais frio, mais distante, porque não te conhece. Aí você, no decorrer, as pessoas vão se acostumando com você, vão se interagindo. Então, às vezes, naquele momento que você ficou só um tempo e saiu, e talvez você nem foi na igreja, isso é o julgamento alheio. Então, você julgar os outros não é bom, traz algo ruim no seu coração, porque Jesus, ele tem a pureza, ele quer que a gente também siga isso. Ele via todas as coisas, ele via assim quando aquele fariseu agia de forma ruim, mas ele ia nas sinagogas, ele insistia, e nós não vemos além, a gente não sabe se aquela pessoa que talvez você vê de uma forma ruim, se a sua presença pode ser uma oportunidade para a pessoa se converter. Então você não pode julgar, só Deus pode julgar. Ele tinha autoridade para falar o que ele falou quando ele veio aqui na Terra. E nós precisamos ter humildade para não ficar só com aqueles que a gente se sente bem, mas ir naqueles que a gente fala assim, não, a pessoa não me trata bem, me julga. Mas quem sabe, se você der o primeiro passo, a pessoa vai ficar até sem graça. Isso pode acontecer com a gente, se você ir perseverar. Às vezes você fica meio distante de alguém, aí de repente a pessoa dá o primeiro passo, você pode ficar até sem graça. Ou seja, essa perseverança na igreja, por quê? Da mesma forma que aconteceu que lá naquela época os doutores da lei não aceitaram a proposta do reino dos céus, e hoje? Hoje eu vejo as pessoas da igreja agindo bem. Pode ser que um outro seja convidado e não foi escolhido, mas eu vejo que se a gente trazer aquela parábola para os dias de hoje, eu vejo que não é a mesma coisa. Que tem as pessoas que vão nos ajudando a crescer na fé, porque você ouve uma palavra, você medita naquela palavra que te chama a atenção, de agir bem com os outros e agir bem com aquele que não te trata tão bem. Essa é a proposta de Jesus.
E às vezes as pessoas estão fora da igreja ficam mais com quem eles acham que tá bom para eles. Mas não está acolhendo o reino dos céus. Ele quer que o outro haja bem com eles, mas eles não querem agir bem. E às vezes as pessoas estão fora da igreja agindo bem, com o coração puro, sem sentir mal com quem é da igreja. Então eu não falo que quem está fora da igreja não vai para o reino dos céus. Eu não falo isso, até porque essa parábola diz claramente que aqueles que estão fora, eles podem ser acolhidos no reino dos céus. Eu só falo para as pessoas uma palavra porque essa palavra pode fazer diferença, porque às vezes a pessoa está fora criticando os que estão dentro e não estão com aquele traje de festa daquele que estava ali, foi chamado, estava na festa, não estava com traje, estava sem estado de graça. E às vezes o estado de graça é a pessoa vamos colocar assim, o contrário do estado de graça. Ela às vezes até faz a caridade, mas ela tem um coração rancoroso com as pessoas da igreja, as pessoas não tratam ela tão bem. E a gente vê a história dos santos, que eles, por exemplo, São Geraldo, ele ficava convivendo com uma pessoa difícil sem ter necessidade de ter aquele chefe. Ele ficou ali, mas por uma questão de querer ajudar aquele chefe a melhorar a alma dele. Então os santos nos ajudam a olhar para aquela história e falar assim, eu posso sim me aproximar de Deus, fazer o bem, mesmo numa situação difícil. Então vou fazer só um resumo do que eu falei tudo. Aquela parábola de Jesus, que o banquete de casamento e o traje de festa, os escolhidos, eles não aceitaram, cada um deu uma desculpa, que significa os doutores da lei, mestres da lei e fariseus. E eles não aceitaram a proposta de fazer o bem e assim não dá para entrar no reino dos céus. E nos dias de hoje tem pessoas boas na igreja. Pode ser que tenha alguma que não está acolhendo a proposta de Jesus, mas eu vejo que estar na igreja ajuda a gente a avançar e ter esses trajes de festa que Jesus nos pede. E os que estão fora, como eu falo para as pessoas, eu não vejo que elas não vão ser acolhidas no reino dos céus. Pode ser que estão fora da igreja e estão agradando a Deus, mas pode ser que a pessoa está fora da igreja, não está com traje de festa, está com o coração rancoroso, revoltado. Às vezes ela quer que o outro faça o bem, mas ela mesma não está fazendo a caridade. Estou dizendo que a pessoa fora da igreja está nessa condição, mas pode ser que a pessoa está fora da igreja e está nessa condição, e isso é arriscado, porque não significa que a pessoa está fora da igreja que ela vai ser aceita no reino dos céus. Então é por isso que eu quis fazer esse vídeo, para que se você se encaixar nesse perfil, está fora da igreja, mas não está conseguindo alimentar a sua alma de uma forma agradar a Deus na pureza, tanto nos sentimentos, não só na caridade, mas também naqueles sentimentos que você vai tendo acontece algo com você, você consegue louvar a Deus, consegue segurar nas mãos de Deus e seguir. Às vezes você foi maltratado ali atrás, logo ali na frente surge uma situação que você precisa fazer o bem, você ainda consegue forças para fazer o bem. Ou seja, você conseguir esse traje de festa não é pela nossa força, é um sobrenatural vindo para nós. É a força de Deus nos ajudando a avançar, a fazer o bem, mesmo diante das intempéries. Então, eu falo, não julgo quem está fora da igreja, mas eu prefiro falar uma palavra que pode ser que essa palavra faça diferença para você entrar no reino dos céus.
para nós entrarmos no reino dos céus, na verdade. Porque essa palavra é também para mim. Às vezes a gente quer que o outro dê o primeiro passo, mas a gente pode dar o primeiro passo. Quando o outro dá o primeiro passo, a gente fica sem graça. Mas nós podemos dar o primeiro passo e aquela pessoa ficar sem graça, ou seja, desarmar aquela pessoa. E o amor faz isso. Pode ser que as pessoas fora da igreja estão buscando o amor verdadeiro, esse amor que faz o bem até mesmo para os inimigos. Mas eu vejo esse caminho na igreja, um caminho frutífero para a gente se aproximar de Deus, para a gente conseguir ter esses trajes de festa para ser luz no mundo, sal da terra e luz no mundo, para agir bem, mesmo quando não nos tratam bem. Às vezes outra pessoa nos tratou mal, mas lá na frente tem alguém que não tem nada a ver com aquilo e a gente consegue ter essa pureza. Então é isso. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, as pessoas entraram. Teve aqui um comentário, muito obrigada, mas só Deus é que é Deus, né? Deus é que é maravilhoso, a Ele toda a honra e toda a glória, que Deus seja louvado, agora e para todos sempre. Amém. Então fiquem com Deus, espero que essa partilha possa ter edificado a vida de todos nós, né? A palavra é para todos nós. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.